porque uma contabilidade, ali é o coração da escola, onde tem o pilar central de manter viva essa escola, para que ela possa caminhar e o mantenedor não ter noites mal dormidas, né? Então, isso é importante, por isso que a Processo Escola ela começou a selecionar e trazer parceiros de confiança. A escola pode ali solicitar que ela certamente ela irá caminhar bem e crescer, porque além da questão tributária, que é muito alta, né, a falta de um planejamento financeiro que muitas vezes o mantenedor escolar quer fazer tudo, ele muitas vezes perde, a escola estanca, né? Dirá ali sentir prejuízo. Isso porque, além disso, de todas essas variáveis, saiu um dado muito interessante no IBGE, agora recente, que mais de 94% das empresas nacionais, inclusive escola está na centralidade desses dados, mais de 94% pagam seus tributos de forma errada e a maior. Ora, se há uma crise, né, com questão da gerir essas receitas, despesas, e você ter ainda que pagar errado a maior, 94%, então isso é um dado preocupante. Por isso que a escola ela tem que se organizar, né, e nessas frentes para que ela cumpra a sua missão, e ali o líder da escola, o líder, ele tem que ter essa percepção e decidir. E o mantenedor sente, né? Por exemplo, nós, em período de matrícula, eu creio que todas essas contas pagas de forma que não... De forma assim, essas contas a mais, digamos assim, que nós pagamos, desperdícios ou inadequações, prejuízos, quando chega no período de matrículas que o mantenedor precisa de recursos para investir, para transformar a sala de aulas, para reformar, para colocar um outdoor, para investir em tráfego, enfim, esse dinheiro faz falta, né? Esse dinheiro faz muita falta, então, realmente, mantenedor, por favor, a sua vida não é pagar a guia de tributo e a sua vida não é pagar conta, certo? A sua vida é educar esses alunos de forma excelente para que a sala de aula funcione plenamente. Mas, se o administrativo financeiro, contabilidade aí não tiver uma dinâmica que precisa ter, aí a sala de aula vai sofrer, né? E um outro ponto também muito importante que eu vejo e senti na pele, e creio que também muitos mantenedores sentem, é essa questão da pessoa que está ali ao meu lado nesse setor da escola. Normalmente é difícil você fazer uma contratação, né? Os processos de contratação normalmente são um gargalo dentro da escola, porque a gente pensa logo na urgência, né? Ai, meu Deus, alguém saiu, ou então não tá dando certo, eu preciso da urgência, eu não seleciono como deveria, eu boto ali a pessoa, e o treinamento, cadê? O treinamento é o dia a dia, né? E tomem adequações dentro das demandas. Então, assim, existe um perfil, Daniel, de uma pessoa que precisa estar ali ajudando, fazendo essa ponte entre o mantenedor e o escritório de contabilidade ou o contador. Quais são assim, essas habilidades, esse perfil e que perfil não pode estar ali, né? Vamos começar pela parte mais fácil. O perfil que não pode estar ali é que não conhece a atividade, que não tem conhecimento na área. Então a escola ela tem que se preocupar em colocar uma pessoa na parte administrativa, financeira, uma pessoa que entenda, né, que possa ajudar o mantenedor a criar processos mais fluentes para dar a ele liberdade justamente de falar sobre o tópico que a gente falou agora, né, dele pensar em outras coisas. Então você tem que procurar um profissional no mercado que lhe ajude, que tenha essas habilidades para poder deixar seu setor, como a gente fala numa língua popular, redondo. Sim. Que o processo rode normalmente sem maiores problemas, né? Isso aí precisa de uma contratação, essa questão de urgência é muito normal hoje, por quê? Porque às vezes você só tem uma pessoa para cuidar daquele processo. E de repente a pessoa recebeu um convite e ela saiu da sua empresa no outro dia. O que é que eu faço? Fiquei de mãos atadas agora, tenho que correr? Pode acontecer, Sim. Claro, no dia a dia pode. Mas a gente sempre tem que ter esse olhar de contratar pessoas que possam lhe ajudar. Daniel, hoje
eu tenho uma escola média, pequena, mas não tenho condições de colocar uma pessoa uma pessoa dentro, para cuidar de todo o meu financeiro. Terceirize. Hoje é uma opção. Por que Sim. não terceiriza o seu financeiro? Porque em boa estrutura você vai retirar de dentro da empresa e você vai ter um serviço como se fosse 24 horas à sua disposição. Com experts, né? Com expertise, né, com ferramentas de sistemas que vai lhe dar mais relatórios para poder você gerir na empresa e sem se preocupar se a pessoa vai sair ou não, né, se vai tirar férias ou não, porque tem as férias também de 30 dias. Sim. Né? Aí se eu vou tirar férias, como é que fica? Eu me programo. Então você também pode terceirizar certos serviços. Você economiza espaço, energia, estrutura. Tudo isso você pode utilizar para outros meios. Então, às vezes, você tem que analisar com calma se é interessante ou não. Às vezes é necessário ter interno, Sim. ou às vezes pode ser terceirizado. Porque vai depender de cada projeto. Porque às vezes o que a gente percebe, né, pai? E também com a partilha de muitos mantenedores, o que a gente vê é: eu pego uma pessoa que tá por ali, a pessoa saiu. Aí eu pego uma pessoa que tá por ali, perto ali do setor. Tá sobrando, né? Tá sobrando. Bote Venha ali. pra cá, você fica aqui do meu lado. A pessoa não sabe como é a dinâmica, o mantenedor não tem como treinar, né? E o que é que acontece? Aí vem os riscos, né? Além dos riscos, o mantenedor vai ficar preso, porque a pessoa não sabe como conduzir e o mantenedor vai para o operacional. Por isso que eu acho que às vezes por isso que é tão difícil tirar o mantenedor de escola, porque essa parte de contratação realmente é crucial para fazer a empresa rodar, né? Assim. Quando o mantenedor, até a gente brinca conversando, o mantenedor escolar, quando ele não tem tempo de se afastar da escola por um tempo só para fazer um curso ou ir a uma reunião, é porque ali o sistema organizacional daquela escola ele precisa ser repensado. E tanto isso que muitas vezes o gestor, né, escolar, o mantenedor, ele tenta acumular pela questão dos incêndios, né, que ele tenta apagar de imediato, ele tenta acumular certas atividades que não é dele, sai muito mais caro porque ele está saindo do departamento ali, do setor dele como dirigente escolar para exatamente fazer aquilo que ele poderia terceirizar. A hora mais cara é dele, né? Na escola. mais cara. E até o Daniel tocou aqui num ponto muito interessante. Hoje tem várias escolas, pequenas escolas, que terceirizam essa parte de números financeiros, da gestão financeira. Existem empresas especializadas com preços que a escola pode pagar. É o chamado, né? BPO, né? BPO financeiro. O BPO financeiro. Muitas escolas já têm feito isso. Isso porque muitas vezes a diretora, né, que é da parte da pedagogia, ela não tem afinidade de lidar com números, né, de fazer essa parte financeira. Elaborar essa parte financeira requer ali uma certa atenção, tempo e planejamento. Então, isso é muito importante quando o mantenedor escolar ele pensa exatamente isso. E financeiro não é só pagar a conta, né? Não é só Sim, pagar a porque conta. o pessoal pensa que financeiro é só pagar a conta, né? Quando a gente fala BPO financeiro, é justamente o planejamento financeiro da empresa, né? Sim. Qual é o aprovisionamento que ele tem de pagar, qual é o fluxo de caixa dele, Sim. que às vezes você tem uma receita ali, que é uma projeção de receita e ela não é executada, mas você tem uma projeção de caixa. Sim, e a que ele vai ser terceirização da executado, rotina né? também, Tudo né? é rotinas, né? E escolas, por exemplo, eu converso muito com diretoras, há inicialmente uma certa insegurança, né? Que como fazer isso, como é que eu vou terceirizar as minhas receitas e tal. E quando ele está já na contratação, ele diz, como eu perdi tempo. Como hoje a escola roda direitinho. Então, isso é muito importante, a escola começar a estudar e perceber isso daí, porque vai resolver aí vários problemas da escola. Sim. E existe também, que a gente precisa deixar claro também, que é uma parte da contabilidade que impacta diretamente no financeiro e se não for muito bem realizada, vai reverberar lá no processo, na dinâmica escolar do dia a dia, é o próprio departamento pessoal, né? É a mesma pessoa, Daniel, assim, deixando claro assim, se eu puder escolher uma pessoa para ficar nesse setor, sou mantenedora, temos uma escola aqui há 44 anos já,
vamos selecionar uma pessoa. É a mesma pessoa que fica com o departamento financeiro, que fica com o borderô, que fica com contas a pagar, que fica... Como é? Porque o departamento pessoal é muito delicado, né? Dentro de uma escola. Vamos separar um pouquinho de departamento pessoal, que é o setor pessoal, e o setor RH, né? Tá. Então, assim, às vezes as pessoas juntam. É a mesma coisa, RH e setor pessoal. Não é. Setor pessoal é justamente para cuidar da documentação, da parte de admissão, né, de férias, rescisões, Carteira de trabalho. carteira de trabalho, toda essa parte de documentação do funcionário para legalizar o funcionário, né, para ele poder trabalhar. Tá. Então o setor pessoal cuida disso. Geralmente, né, a gente importa isso para dentro da contabilidade, que a contabilidade presta esse serviço. A documentação passa uma ficha que é que ele precisa ter de documentos daquele funcionário e é enviado tudo para a contabilidade e a contabilidade cuida disso, para a empresa não se preocupar. Dentro da empresa, o que é interessante, geralmente quando você já tem um número X, né, um número maior de pessoas, você tem uma pessoa de RH, de recursos humanos, porque ela vai cuidar do psicológico, para ver se está acontecendo alguma coisa dentro da empresa, vai ver se os professores, funcionários estão bem estruturados, se está havendo alguma reclamação. Então o RH vai servir para cuidar das pessoas. E isso é interessante como a escola cuida dos seus alunos. Sim. Né? Então ela vai ter esse setor de RH para cuidar. Então seria mais uma pessoa para cuidar de seus funcionários, para dar uma possibilidade dos funcionários. E o DP estaria dentro? As demandas? Na verdade, às vezes as escolas, na prática, ela termina colocando o DP dentro, porque quando você contrata um professor, ele passa pelo RH. Sim. Né? Que é na parte de entrevistas e tudo. Então tem aquela cadeia de entrevistas, que primeiro é com o RH, depois que o RH aprova, vai para o mantenedor, para o mantenedor dar a palavra final e contratar aquele professor. Sim. E aí o RH colhe essas informações e repassa para a contabilidade. Então é mais na parte de entrevistas que o RH pega, colhe as documentação necessárias. Sim. E aí ele só encaminha para a contabilidade. Muitas vezes através de sistema, por e-mail, que não vai ter maiores trabalhos em relação a isso. Entendi. Então o RH é importante sim para dentro de uma escola, para justamente cuidar de pessoas, que é a função da escola, de criar os seres humanos, né? Nós aqui, se não tivéssemos dentro de escolas, né, estudados, não estaríamos aqui fazendo um podcast maravilhoso, levando conhecimento para os demais, né, demais colegas. Então, a importância da escola é cuidar de pessoas e o RH também é importante. Então, dentro da seria escola. uma outra pessoa para ficar nessa parte de diretamente com a contabilidade, por exemplo, quando a gente fala o contato com a contabilidade, a gente pode colocar o setor administrativo como um todo, né? Então, aquela pessoa que está ali cuidando do financeiro, cuidando da parte do dia a dia administrativa, ela pode ser o contato com a contabilidade. Entendi. Certo? Então, assim, facilita, porque você centraliza ali numa pessoa, nos processos, e fica rotineiro, né? Fica no dia a dia ali, sabendo quem vai ter sempre aquela informação. Sim. Esse seria o melhor dos mundos, né, pai? Assim, ter um RH nas escolas, infelizmente, não é nessa não realidade, é sempre que né? pode, né? A pequena escola, ela inclusive, ela não pode contratar, porque não tem receita para isso, mas a escola média, maior, já deve ter esse departamento, que inclusive a gente já tem percebido o assistente social, que é esse profissional que é indicado para o RH. Pessoa ali que está exatamente cuidando das pessoas, né? Fazendo ali, tratando ali do clima organizacional. Olha a dica, olha a dica. Então, tudo isso é importante. Agora, a escola pequena, ela não pode se preocupar com isso, a contabilidade, né? Por exemplo, a Marcel Vieira, que é a nossa parceira, e Coelho tem feito esse trabalho aí de uma forma que as escolas têm dado a devolutiva, que estão satisfeitíssimas, né? Então, a escola não precisa preocupar com isso. Esse setor pessoal que o Daniel falou agora, que é importante, que ali uma pequena escola pode ter uma pessoa do setor pessoal, que é uma pessoa ligada à administração, à própria contabilidade, né? E ali é essa parte documental. Não é necessário ser um profissional, porque pelo tamanho, pelo porte da escola, certamente ela vai encontrar dificuldade de contratar esse profissional. Mas a própria Marcel Vieira e Coelho, né, na contabilidade, ela direciona, ela capacita ali uma pessoa para que cuide desse setor
pessoal, que é exatamente toda a documentação, a forma de contratação.